Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que vocês assistam comigo este vídeo de um pastor falando aqui, que estão dizendo por aí, que não se pode falar em línguas estranhas no microfone, E o pastor não concorda com esta teoria. Vamos assistir o vídeo e eu quero muito comentar com você. Estão dizendo aí que não se pode falar língua no microfone. Eu falo no microfone, eu falo quando estou tomando banho, eu falo no ônibus, eu falo na rua, eu falo quando vou atravessando o sinal. Satanás que saia da frente, porque crente pentecostal fala língua. Então, meus amados, meus queridos, eu, Josias Dias, não posso desconcordar com esse pastor. Eu, Josias Dias, não posso ir de conta com a fala desse pastor. Esse pastor, ele está dizendo, que estão dizendo por aí, os espíritos da mentira, do engano, estão dizendo por aí na boca dos teólogos, da boca de pastores presidentes, que não se pode falar em línguas estranhas no microfone. Crente que é batizado com fogo, quando o batizador batiza com fogo, o crente fala línguas estranhas com microfone ou sem microfone. Com microfone ou sem microfone ele fala línguas estranhas, porque quando eu e você quer falar línguas estranhas na carne, a gente fala aonde quiser e quando quiser, mas quando é o batizador batizando, você só fala quando ele enche, quando ele batiza. Louvado e agradecido seja Deus. Então eu falo da fala desse pastor, as minhas, louvado seja Deus. E eu tenho também autoridade para falar sobre isto, porque línguas estranhas é o mistério de você com Deus. E eu, Josias Dias, eu não cria nessas coisas, até porque eu nasci num lar evangélico, onde lá não se cria nesse mistério de línguas estranhas. Lá se acreditava que línguas estranhas era Deus usando você para falar em idioma, um português, para um japonês ele entender. Eu ir para os Estados Unidos e falar um inglês lá, o Espírito Santo de Deus me usar, eu falar inglês. Sim, o Espírito Santo de Deus pode fazer essas coisas. Mas a língua estranha da Bíblia não é idioma humano. Porque se fosse idioma humano, a Bíblia não diria para mim e para você que ninguém entende. E que só Deus entende, é mistério com Deus. Se é mistério com Deus, então quando você fala em idioma inglês, japonês e alemão, você não está falando mistério com Deus, você está falando idioma humano. Entenda isso. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Então o pastor está indignado, e eu também, esse barro que sobrou, estou indignado, porque estão dizendo por aí que eu e você não pode falar línguas estranhas no microfone. Se você não pode falar, é na carne. Mas se Deus te usar, quem é o barro para questionar o oleiro? Que é o barro para dizer ao oleiro que pode e que não pode. Então, meus queridos, meus amados, o pastor está certíssimo. Mas você não entendeu? Veja só. Estão dizendo aí que não se pode falar língua no microfone. Eu falo no microfone, eu falo quando estou tomando banho, eu falo glória. Eu falo na rua, eu falo quando vou atravessando o sinal. Satanás que saia da frente, porque crente pentecostal fala língua. Crente pentecostal, ele fala em língua. Crente pentecostal, ele fala em língua. E lá em Isaías 40, vamos ler a santa palavra de Deus, lá em Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus Jeová na tua vida, quem impedirá? Se Deus quer te usar no dom de língua, quem te impedirá? Louvado e agradecido seja Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 14, versículo 2 diz: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens,
Quando você fala em línguas estranhas, você não fala aos homens. Então, logo aqui já cai por terra que línguas estranhas, idioma de outro país. Porque quando você fala em idioma de outro país, você está falando aos homens. E o versículo aqui está dizendo que quando você fala línguas estranhas, você não fala aos homens. Você não está falando idioma inglês. Você não está falando idioma japonês. Você está falando em mistério com Deus. Então, guarde em nome de Jesus esta palavra. E porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então, quando você fala em idioma, se eu falar aqui goodbye, good night, hello, alguém vai entender. Eu estou falando inglês, certo? Alguém vai entender. Então, logo, línguas estranhas não é idioma inglês, não é idioma de outro país, de outra nação, porque está dizendo aqui, ó. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Então, quando eu falo good night, goodbye, hello, eu estou falando para uma nação, estou falando um idioma humano, estou falando para pessoas, não é para Deus. Porque alguém vai entender, talvez você não entenda, mas alguém vai entender. Louvado seja Deus, aleluia. E fala aqui, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Então, se eu falar em idioma inglês, alguém vai entender. E a Bíblia está dizendo que línguas estranhas ninguém entende. A não ser que Deus use o intérprete de línguas estranhas, né? Porque ninguém entende. E em espírito fala de mistério. Então, meu amado, quando você fala línguas estranhas, em espírito você fala em mistério. Então, quando você fala idioma de outro país, você não está falando em mistério, você está falando idioma de outro país. Você está falando idioma que você aprende na faculdade. Louvado seja Deus. E línguas estranhas é mistério com Deus. Aí você acha que o diabo quer você com o microfone na mão, falando com Deus, tendo essa conversa, essa prosa com Deus? Quer não. O diabo não quer você falando línguas estranhas, nem com microfone, nem sem microfone, nem em lugar nenhum. Porque é o único que tem acesso a falar com Deus, é você. Sou eu, ser humano, que podemos falar com Deus. Quando eu e você falam em línguas estranhas, estamos falando com Deus. Então o diabo não quer que você tenha este diálogo com Deus. Então usa a boca dos teólogos, não 100%, mas a maioria, usa a boca dos falsos ungidos para querer matar você da fé. O que tem matado o avivamento dentro das congregações, o que tem acabado com o avivamento dentro da congregação é a politicagem, é o judaísmo, é tocando nos dons espirituais, é distorcendo o texto, certo? Porque Satanás pega um versículo da Bíblia, distorce tudo e começa a falar o que é achismo, pregando o que pensam, mas o texto não está dizendo que línguas estranhas é para você falar caladinho, escondidinho. Não, senhor, não, senhora, isso aí é Deus quem usa, e usando Deus o vaso. Quem é o vaso para impedir o trabalhar de Deus? Quem é? Usando Deus o vaso. Quem é o vaso para impedir o trabalhar de Deus, meu irmão e minha irmã? Quem? Glória a Deus. Então, meus queridos, estão querendo que você pare com esse diálogo com Deus, com essa conversa com Deus, essa prosa com Deus, essa intimidade com Deus. Crente pentecostal, ele fala em línguas estranhas com microfone ou sem microfone. Louvado e agradecido seja Deus. Agora, se alguém vai falar na carne ou imitar, é problema. Mas que Deus usa. Dizendo aí que não se pode falar língua no microfone. Eu falo no microfone, eu falo quando estou tomando banho, eu falo no ônibus, eu falo na rua, eu falo quando vou atravessando o sinal. Satanás que saia da frente, porque crente pentecostal fala língua. O crente pentecostal fala em língua. E o diabo não quer que você fale em língua. O diabo não quer que você tenha essa intimidade com Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O inferno não quer que você tenha essa intimidade com Deus, porque você tem que ser arrebatado, você tem que ir para a eternidade, cheio do Espírito Santo, cheio dos mistérios de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Línguas estranhas é uma conversa com Deus. Então não toque no mistério, irmão, porque eu não creio nessas línguas estranhas. Eu acredito que línguas estranhas é falar língua de outro país, porque eu aprendi errado na minha congregação. Mas examinando as escrituras, com paciência, em oração, não foi do dia para a noite.
Até porque eu não queria aceitar esse negócio de línguas estranhas, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, por causa dos falsos ensinamentos, por causa das falsas doutrinas, por causa das imitações que a gente vê por aí. Mas examinando as escrituras, irmão, e sonhando e pregando para a multidão, e falando em língua, e acordando falando em língua, Deus pegou este vaso, esse pó e cinza, e fez isso, para que eu hoje tenha autoridade de dizer a você que realmente, sinceramente, verdadeiramente, línguas estranhas existe hoje, senhora. O que não existe hoje é estas mentiras que você está engolindo aí, de que não se pode falar em línguas estranhas no microfone. Se Deus te usar no microfone, se Deus te usar ao vivo, louvado seja Deus. Você não pode deixar de dar ouvido à voz do Espírito Santo para dar ouvido à voz de falsos ensinamentos, de falsos hereges que está trazendo o esfriamento espiritual para dentro das congregações. O esfriamento espiritual está vindo porque estão botando no púlpito político, estão botando no púlpito o evangelho, que não é o evangelho de Jesus, é o evangelho de judaísmo. Estão querendo cessar os dons, mas esses dons não é para depois do arrebatamento, esses dons é para agora, antes do arrebatamento. Então o diabo não quer que você tenha essa intimidade com Deus. Crente pentecostal, irmão, batizado com fogo, ele fala em línguas estranhas, com microfone ou sem microfone, e a honra é para Deus. E quando você fala em línguas estranhas, você está se mostrando? Não. Quando você fala em línguas estranhas, você está mostrando que é mais santarrão do que os outros? Não. É você sendo presenteado por Deus. É Deus te abençoando, te enchendo do Espírito. É Deus te enchendo do seu poder. E é coisa muito boa, é muito bom você ser cheio do Espírito Santo, batizado com fogo, falar em línguas estranhas. É bom demais, é bom demais. É uma intimidade com Deus, é muito bom. E o diabo não quer que você tenha esta comunhão com o Espírito Santo. O diabo não quer que você se apegue aos dons espirituais, porque sem os dons você se acaba. Os dons espirituais é presente de Deus. Nem todos falam em línguas estranhas, mas todos que é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas, assim como Atos, capítulo 2, versículo 1 e diante, assim como 2 Coríntios, capítulo 14 e diante. Todos que é batizado com fogo falam em línguas estranhas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus quer batizar com o Espírito Santo, você fala no banheiro, você fala no ônibus, você fala onde você estiver. Porque Ele é o batizador. E quando Jesus te batiza com o Espírito Santo, é para você falar em línguas estranhas mesmo. Não é para você ficar aí caladinha. Não. Porque muitas das vezes você quer falar em línguas estranhas e não consegue. Muitas das vezes você está no culto, todos são cheios do Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas, e você até se esforça para falar em línguas estranhas, mas não consegue. E se falar, vai falar na carne. Mas quando Deus quer te encher, aí você fala em línguas estranhas, onde você estiver, independente do lugar, do ambiente, e você fala, assim, senhora, porque você é o barro e ele é o oleiro. Então não se embarace com esses falsos ensinamentos que está aí no YouTube, nas internet aí, nas redes sociais, desfazendo do poder de Deus, usando esses teólogos, a maioria, não todos, embaraçando você. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Se você não crê em dom de língua, fique caladinha, porque eu tenho moral para combater você quando diz que não pode falar em línguas estranhas no microfone, porque não pode. Eu não creio nessas coisas, e hoje eu creio, porque eu aprendi do Espírito Santo. Louvado e agradecido seja Deus, você está aprendendo do Espírito Santo neste momento. Não toque, porque blasfema contra o Espírito Santo é você atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. É Deus usando o irmão falando em línguas estranhas no microfone e você dizendo é Satanás. Deus não usa assim não. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. É Deus usando a irmã no louvor e ela começa a falar em línguas estranhas no microfone e você diz é Satanás. Deus não usa assim. Então você está atribuindo a obra do Espírito Santo aos demônios. Aí você vai ser
cobrado naquele grande dia. E quem te ensina errado vai pagar alto preço, porque os geradores de ateus são esses falsos ensinos, esses falsos pregadores que estão ensinando uma coisa que ele não tiver experiência com Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então, línguas estranhas, a conversa com Deus, que o diabo não quer que você tenha esta conversa. Louvado e agradecido seja Deus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Então, já compartilha aí, já compartilha esse vídeo aí. Louvado seja Deus. Se você não crê nesse mistério, é problema seu, mas eu só prego aquilo que eu creio, eu só prego as minhas convicções bíblicas, eu só prego aquilo que Jeová manda eu pregar. Louvado e agradecido seja Deus. E a honra e a glória é para Ele. Louvado e agradecido seja Deus. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Fica na bênção. Fica na paz, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.